reborn. Pra quê? Ungir? Apresentar no altar. Uma das igrejas mais antigas do Brasil, a de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Salvador, emitiu uma nota em que informa os fiéis de que não realiza o batismo das bonecas. Isso aqui é um bebê reborn? É um bebê. Inclusive, nós iremos fazer um grande batismo coletivo, para os bebês reborn. O sistema religioso tem jogado os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos do Messias, no lixo. Nesse exato momento, um pastor está dizendo que vai começar a batizar bebês reborn. O que eu vou lhe mostrar nesse vídeo aqui vai além disso tudo. Vai lhe mostrar a podridão ainda maior que está por trás desse sistema religioso atual. E o pior, de alguns líderes religiosos que são famosos e estão ficando cada vez mais famosos hoje por conta da internet. Literalmente, nós estamos vivendo o grande engano. Vivemos a grande apostasia. Nesse primeiro vídeo aí, nós vamos falar a respeito desse absurdo. Bebês reborn. Mães e pais desses bonecos que agora querem direitos de pessoas que têm bebês humanos reais. Eu já falei sobre isso no meu outro canal e como esse sistema que nós vivemos faz de tudo para fazer com que objetivos colocados pelo próprio sistema, e eu não falo do sistema religioso em si, mas do sistema em geral, precisam ser cumpridos a todo custo. Existe uma agenda por detrás de tudo isso. E, nesse exato momento, nós começamos a ver isso avançando. O próprio padre Fábio de Mello, um padre que cuida de um bebê reborn, que por sinal, pelo que ele disse, tem síndrome de Down. Nas redes sociais, celebridades como Britney Spears e o cantor Padre Fábio de Mello exibem os seus bebês reborn. Olha que belezinha é essa que eu quero levar. E agora, um outro homem que se diz pastor. Vamos assistir juntos aí, ele dizendo que quer batizar isso em rede nacional, na mídia aberta de televisão. Criança, gente. Mas é uma criança, seu Felipe. Isso aqui é um bebê reborn? É um bebê. Inclusive, nós iremos fazer um grande batismo coletivo, para os bebês reborn. Machucou a criança, seu Felipe. Não. Vocês estão zoando? Se eu machucar. Não, o senhor me conhece. Você vai batizar essa criança? Vou. Inclusive, quero convidar os pais, pais, mães que têm bebê reborn, para nós batizarmos. Por quê, seu Felipe? Ele não sabe nem falar o nome. E faz com que os ensinamentos de Cristo se tornem uma piada em rede nacional, tá? O próprio apresentador aí, que aparentemente não faz nem parte do sistema religioso, está achando isso um absurdo e o cara levando na brincadeira, falando a respeito de batismo. É assim que o sistema religioso faz. Quando eles não estão falando sério e mentindo a respeito do próprio batismo, distorcendo o verdadeiro ensinamento de Cristo, o qual eu irei fazer um vídeo, será um dos melhores vídeos aqui desse canal sobre o batismo em breve, e você irá ver. Ative as suas notificações, ative o sininho para que você não perca nenhum desses vídeos. Quando eles não estão fazendo isso, eles estão zombando como o que estamos vendo aí. Vamos ver mais um pouquinho aí. Há muito sentimento, tá? O senhor lembra do filme lá, do Chunk? Isso aqui é um bebê reborn. Me fala o pastor do tarô, sei lá, mas nem sei mais como eu te chamo. Nem sabe mais como eu Deixa eu só te perguntar uma. Virou uma piada. Ou seja, esse cara é conhecido como Mestre José, o pastor do tarô. Consulta cartas, consulta espíritos, demônios, espíritos imundos, para fazer suas adivinhações. E aí você vai me falar, poxa, mas esse cara então não é um pastor. Só existe um único pastor, como eu já mostrei em diversos outros vídeos meus aqui. E esse pastor é o próprio Messias, o próprio Cristo. Mas esse cara aqui, ele flerta com inúmeros líderes religiosos, pastores, homens que se dizem homens de Deus. E por incrível que pareça, agora a podridão, muito pior do que tudo isso de bebê reborn,
vai ser colocada aqui. Esse cara faz adivinhações para líderes religiosos. Ele mesmo já falou em entrevistas abertamente o contato que tem, por exemplo, com Leonardo Salles, aquele que vimos recentemente dizendo em um culto, um dia após perder o seu filho, um bebê, por um aborto que a sua esposa teve, que havia feito um sacrifício desse bebê. Olhando as escrituras, quem solicita sacrifícios não é o Criador, ainda mais de bebês. Estamos falando do próprio Moloque. Eu já ofertei mais de 4 carros meus no altar. Eu já ofertei todo o meu dinheiro de conta por várias vezes no altar. Eu já ofertei tudo que eu tinha no altar. Filho, é a primeira vez. Eu vou separar uma coisa. E ele, curiosamente, tem uma grande amizade com esse mestre José, o pastor do tarô. Ele ainda brincou comigo, Josué. Ô, José, não fica com a minha ovelha aí não, tá? Devolve ela. Aí você quer vir com o Leonardo Salles. Onde é que foi isso aqui? Isso aí foi na vigília do apóstolo Leonardo Salles, em São Paulo, no ginásio da Portuguesa. No ginásio da Portuguesa. Fui muito recebido por ele, pela esposa. Numa vigília? Numa vigília. Nessa outra imagem que você está vendo, é ninguém mais, ninguém menos do que aquele que falamos muito ao longo dos últimos dias, Miguel Oliveira, o falso profeta mirim, orando com esse pastor do tarô, mestre José. Ali, em uma denominação religiosa. O próprio profeta mirim deixou muito claro que ter Cristo como seu pastor é algo sombrio. Para ele, isso está amarrado. E que você precisa de pastores homens aqui, porque ter Cristo como seu único pastor não é suficiente. Você precisa de um outro homem para lhe guiar. Quando eu digo, meu Senhor, meu pastor Jesus está amarrado, e está amarrado mesmo. Eu estou falando dos crentes que usam essa expressão para não ter pastores, não ser sujeitados à igreja. Então eu falo mesmo, o crente que chega para mim e fala, eu não tenho pastor, você é um desigrejado, irmão. E está amarrado. Aqui tem que ter pastor, irmão. Aqui é José Wellington, aqui é Bispo Samuel Ferreira, aqui é pastor Marcinho. Que o pastor presidente de Miguel Oliveira é o pastor Marcinho. Já falamos sobre isso aqui. Marcinho, em uma entrevista também feita pelo Fuxico Gospel, recentemente foi questionado sobre esse tal pastor do tarô, o qual líderes religiosos estão se consultando por debaixo dos panos com um feiticeiro, um agoureiro, um cara que consulta cartas, espíritos de demônios para saber sobre as suas próprias vidas, pois eles não confiam no Criador. Negam a Cristo e levam muitos ao buraco. Esses caras estão trabalhando dessa forma e é sombrio. Ele foi questionado, sabonetou um pouco na resposta, mas assumiu. Eu não sei se o senhor conhece o pastor do tarô, mestre José. O mestre José é um vidente que vários pastores consultam ele, é impressionante. E a gente conversou, ele vai dar uma entrevista pra gente amanhã para falar mais sobre isso. Eu sei que vai chocar muita gente, mas acaba sendo, de certa forma, muito natural dentro desse meio evangélico. Mas os pastores, tem pastores que procuram videntes para saber do seu futuro, para consultar o tarô. Então amanhã à tarde eu vou fazer essa entrevista. Tarô aqui que joga... Isso, Joga... Tarô, né? Sobre o futuro. Ele estava até, o mestre José, o nome dele, estava até Ele aqui. é bem conhecido, né? Ele é famoso. Bem conhecido. Conhecido, famoso. Porque tem programa de televisão pode falar, na Band. Ele é bem conhecido, famoso. Ele já teve um culto comigo, aí não fui consultar ele, não. E mesmo ele dizendo que não me consultei, o negócio ficou muito estranho. Eu quero que você observe essa profecia que o pastor Marcinho fez. Na verdade, ele não estava sendo usado pelo Espírito Santo, pois o Espírito Santo jamais habitará na mentira do sistema religioso, nos seus falsos templos de pedra, nos seus falsos líderes religiosos. Quem habita ali é um espírito de enganação. E eu já falei em outros vídeos aqui, inclusive falando sobre Miguel Oliveira. Recomendo que você clique aqui e assista esse vídeo, pois falamos a respeito das doutrinas de demônios, olhando
o que os apóstolos falam sobre isso e olhando as escrituras. E você verá o próprio pastor Marcinho fazendo essa profecia, mostrando que o Espírito Santo não estava ali e que ele era basicamente uma entidade daquela que nós vemos nos centros da religião afro. Veja aí. Vitor indo lá no lote 15, na casa do teu amante, do número 15. Mulher, por que tu tá duvidando do que eu tô fazendo aqui? Por que tu tá dizendo que é palhaçada? Tá bom, Beatriz. Correia, Silva. Porventura tu não mora no Jardim Araruama? E tu acha que eu não vi tu indo lá no lote 15, na casa do teu amante, do número 15? Meu profeta não conhece os bairros, mas eu conheço. Ele não é presbítero da minha casa? Sombrio demais, né? E o próprio pastor Marcinho foi o cara que começou com o negócio de The King, The Power, The Mender, The Bester, o qual o profeta Mirim copiou também e viralizou. Ele não volta mais para of the King, The Power, The Man, The Bester, The King, The Fairy, Fire, Kiss My. Of the King, The Power, The Man, The Bester, The King, The Fairy, Kiss My. Esse cara tem contato com outros líderes religiosos e, como você viu aí, é um cara famosinho, porque faz as suas adivinhações da forma que o Criador realmente rejeita e da forma que esses caras hoje amam. Se você conhece pessoas que estão nesse sistema religioso, principalmente com esses líderes famosos, líderes religiosos que mentem, enganam e distorcem as escrituras, se colocando no lugar do Criador, se colocando no lugar do Messias, mande esse vídeo para essas pessoas, pois esses caras são os mesmos que consultam os próprios demônios. Quando falamos a respeito de doutrina de demônios, estamos falando de qualquer coisa que vai além do verdadeiro evangelho, de acordo com os apóstolos. E é exatamente isso que está ocorrendo dentro desses templos nos dias atuais. É por isso que muitos vão atrás do próprio Criador por lá e não encontram, sentem um vazio gigantesco. E quando pensam que o Criador está lá, na verdade, estão recebendo apenas uma anestesia, a qual o próprio sistema religioso vai colocar em cada uma dessas pessoas, fazendo com que raízes profundas penetrem no coração dessa pessoa, aprisionando-as, muitas vezes, para sempre. E isso fará com que essas pessoas se tornem escravas desse sistema. É assim que eles vão arrancar a lã e a gordura das ovelhas do próprio Cristo. Essa é a grande apostasia, esse é o sistema do anticristo, o qual nós estamos vendo com nossos próprios olhos. Deixa aí embaixo seus comentários me dizendo se você sabe a respeito disso. Me diga, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para ajudar com que a verdade chegue aos olhos daqueles que querem buscar verdadeiramente a Cristo, verdadeiramente ao Criador. Valeu e até o próximo vídeo.